tema da mensagem hoje se chama Invadindo o Nosso Quarto Secreto. Suspense, né? Qual é o lugar mais seguro, assim, que um jovem gosta, onde ele guarda todos os seus segredos? Geralmente está dentro do quarto, né? Um jovem ou um adolescente adora ficar no seu quarto. Se você reparar, pelo menos eu fui muito assim. Eu chegava em casa e eu ficava no meu quarto, às vezes fechava a porta e ficava lá, no meu mundinho. E muito jovem, muito adolescente, é assim. Chega em casa, fala: oi pai, oi mãe, estou em casa, bênção. Estou indo para o meu quarto. Vai lá, fecha a porta, fica na televisão, no computador, alguns jogando PlayStation, outros conversando no WhatsApp, outros falando com a namorada, e assim por diante. E é um mundinho onde ele guarda todos os segredos e ninguém invade. E você já reparou quando a mãe entra no quarto, todo mundo fica assim: oi, o que é? Né, assustado. O que será que a mãe quer fazer? Não é assim, Aaron? Você não fica preocupado? É ela. Então, é engraçado que quando nós invadimos o ambiente que ele mais gosta de estar, causa um certo incômodo. E por isso que nós vamos falar hoje sobre invadindo o nosso quarto secreto. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do verso 18. Lucas 18, 18. Nós vamos falar de um personagem que chama Mark Zuckerberg. Conhece o Mark Zuckerberg? Acho que é isso, né, que fala. Hã? Zuckerberg. É o dono do Facebook da época de Jesus. Nós vamos falar sobre ele. Todo mundo achou? Então vamos lá. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Diga assim: falta-lhe ainda. Bem forte: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na era presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Vamos orar. Pai, que esta palavra, Pai, seja agora tocando os nossos corações, abra os nossos corações e as nossas mentes para ser ministrados pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo agora toque o nosso coração e atinja o nosso secreto, ó Pai, para que nós possamos realmente estar entregues a Ti. Eu louvo e agradeço, e pedindo que o Senhor me use, Pai, e Te peço perdão pelos meus pecados, pedindo que o Senhor me faça agora instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Esse texto chama atenção por 3 pessoas. Primeiro,
o jovem rico. Segundo, a pessoa de Jesus. E o terceiro, o Pedro, seu discípulo. Mas antes que a gente possa entender aonde eu quero chegar na palavra, a gente precisa entender algumas coisas que estão se passando nessa passagem. E eu gostaria de destacar para vocês 3 coisas. E a primeira coisa é que o jovem rico chama Jesus de bom mestre. O homem chega diante de Deus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa interessante que Jesus faz, ele responde assim: por que me chama de bom mestre? Na verdade, ele queria dizer exatamente isso. Por que você está chamando a mim de bom, se em Israel não se chama qualquer homem de bom? Por isso Jesus continua dizendo: somente Deus é bom. Olha só, o fato é que na história de Israel, ninguém era chamado de bom. Não existe na história de Israel nunca alguém sendo chamado de bom, seja ele mestre, autoridade ou rabino. Isso não foi registrado, apenas este homem chamando Jesus. Por quê? Porque esse adjetivo ele era atribuído exclusivamente para Deus. Ninguém poderia ser chamado de bom. A gente precisa entender que esse jovem rico, ele quebrou um protocolo. É um protocolo que a gente pode chamar espiritual. Se você não sabe o que é protocolo, protocolo é uma série de regras que você segue por uma autoridade. Por exemplo, a Dilma, nossa presidente, ela segue uma série de protocolo por ser autoridades. Então tem lá o seu pessoal que é cerimonial, que fala: ó, vem por aqui, é por aqui, ó, agora você vai cumprimentar as pessoas, agora você vai dar o seu discurso. Então aqui ele quebrou uma regra, um paradigma daquela época, chamando Jesus de bom mestre. E aí Jesus devolve a pergunta e diz assim: mas por que você está me chamando de bom? Na verdade, Jesus queria dizer: se só Deus é bom, que de fato que você está querendo dizer? O que você está querendo dizer? Se só Deus é bom, por que você está me chamando de bom? Na verdade, Jesus aqui ainda não estava se revelando como filho de Deus. E aí ele questiona o homem, porque ele quer saber se o homem está o reconhecendo como Deus de Israel. A segunda coisa é que os mandamentos que Jesus disse que o homem precisava guardar para pensar em herdar a vida eterna. Jesus listou para ele, olha que interessante, 5 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Jesus disse: faça essas coisas e você vai se dar bem. Esses mandamentos, eles são de ordem que a gente pode chamar relacional, são ordens de relação entre pessoas. Não matar é não matar o próximo. Não adulterará é não cometer adultério. Não trair, por exemplo, a namorado, ou você transar com a namorada antes do casamento, ou você trair a esposa. Está no campo de se relacionar com o próximo. São mandamentos de relacionamento entre pessoas. Mas por que Jesus está relacionando esses 5 mandamentos que a gente pode chamar de ordem relacional? Jesus tinha um objetivo e um propósito de fazer com que aquele homem entendesse algumas coisas. E aí a gente passa a entender que o autor de Lucas, ele começa o texto em algumas versões descrevendo como príncipe. Eu não sei quem que tem uma versão, não sendo a minha, NVI, mas você vai entender que esse jovem rico, ele é chamado em algumas versões de príncipe, ou seja, ele não era um cara qualquer. Ele poderia ser talvez uma autoridade dentro da sociedade hebreia, ele poderia ser um líder religioso que frequenta uma sinagoga, poderia ser um chefe espiritual, um líder, ele era alguém importante, ele não era um cara leigo, ele não era burro. Então a gente entende um pouco do que era o perfil desse homem. E olha só que engraçado. Primeiro perfil, ele era rico. A Bíblia fala que ele era muito rico, muita grana, bufunfa. Ou seja, ele não tinha problemas financeiros. Quem gostaria aqui de não ter problemas financeiros? Né? Todo mundo. Esse cara não tinha esse problema. Ele tinha para dar e vender. Segundo, ele era religioso. Percebe uma coisa que ele diz? Ele diz assim:
eu tenho observado, ou em outras versões que está na minha, diz assim que ele obedecia essas coisas, ou seja, era alguém que conhece a lei, que conhece as escrituras, ou seja, ele sabe do que ele está falando, ele está familiarizado com isso e com o assunto, ele tem acesso aos segredos espirituais daquela época, era alguém que não era ignorante com as coisas de Deus. E o terceiro, ele era jovem, mas ele era um jovem maduro. A gente pode entender que ele era um jovem casado. E para os judeus, um jovem, ele passa a ser jovem a partir dos 13 anos. E a juventude vai até os seus 25. Ou seja, a gente pode entender que esse cara, ele era casado. Então provavelmente ele deveria ter a minha idade, 30 anos. Mas lendo a Bíblia, nós percebemos que ele era um príncipe, ou seja, ele tinha uma origem nobre, ele era de uma família de boa procedência, ele tinha uma boa origem, boa fama, alguém importante, alguém com história. E o terceiro ponto, ele era alguém interessado em Jesus. Se você reparar nas escrituras, você vai ver que quem começou o diálogo com Jesus foi o jovem, não foi Jesus. Ele tomou a iniciativa de procurar Jesus. Esse homem é o cara que a gente olha e fala assim, meu, esse cara não tem problema. O cara está cheio da grana, pode comprar o que quer, pode ter o que quer, provavelmente tinha uma boa... Se ele era um príncipe, tinha uma boa família, boa procedência, ou seja, que problema será que esse cara pode ter? E nós somos assim, concorda? Quando a gente olha alguém que tem mais dinheiro que a gente fica imaginando, pô, esse cara não tem problema. Pô, o cara pode ter o carro do ano, o cara pode trocar o iPhone a hora que ele quiser, né? O cara pode ter o jogo de PlayStation do ano, o cara pode ter o computador, a última geração, ou seja, não tinha preocupação. Mas às vezes a gente olha para essas pessoas e a gente acha isso. Mas o fato é que se a gente realmente cavucar a vida do cara, a gente vai saber o que realmente estava acontecendo com aquele jovem. E sabe o que realmente estava acontecendo com ele? Ele tinha tudo para ser feliz. Ele tinha tudo. Mas ele se sentia insatisfeito. Repete comigo assim, insatisfação. Você pode ter grana, mas está faltando algo. Você pode ter uma ótima família, mas está faltando algo. Você pode ter uma ótima saúde, está faltando algo. Você pode estar numa excelente igreja, ter um ótimo pastor, ótimos líderes, um excelente emprego, estar na melhor faculdade do país, na melhor escola, mas ainda está faltando algo. É como se fosse um vazio lá dentro, algo que você não sabe responder o que é. É algo que te incomoda. E quando você está sozinho, só você e Deus, sem ninguém do lado, isso te deixa até meio depressivo. E aí você sai em busca de algo que preencha o vazio. Esse homem tinha tudo para dar certo, tudo estava correto na vida dele. Ele era um cara de bem, a própria palavra diz isso. Ele não cometia nada de mal em relação ao próximo. Porém, Jesus disse para ele assim, falta-lhe uma coisa. Jesus mexeu em algo que parecia que não lhe faltava. Jesus começou a vasculhar, sabe o quê? O seu quarto secreto. Como seu pai que abre ali assim, devagarinho, só para ver o que você está fazendo. E nesse momento, Jesus começa a vasculhar o seu quarto secreto, e Deus diz para aquele jovem, diz para nós nessa noite, que Ele quer que nós mexamos em áreas que nós achamos que a gente não precisa mexer. Hoje Deus está desafiando você que está aqui presente, não é quem está lá fora e não é quem não veio, é você a mexer em algumas áreas que talvez você esteja protegendo, que só você e Deus sabe, que ninguém sabe, talvez nem a sua esposa, nem a sua namorada, nem a sua irmã, nem o seu pai. São coisas que estão tornando você uma pessoa insatisfeita. E todos nós temos uma insatisfação. Não adianta pensar que você
Não tem. Psicólogos e psicanalistas já comprovaram que o homem é um ser insaciável. Ou seja, nós sempre estamos insatisfeitos. Para comigo para pensar, quando a gente conquista algo, a gente quer algo melhor. Estou errado? Quando eu fiz 18, eu não tinha dinheiro para comprar carro. Chegou nos meus 22, 23 anos, eu fui lá, comprei meu primeiro carro. Um Uninho, pelado. Sem nada, sem ar-condicionado, sem vidro elétrico, sem trabalhar. Cara, eu achava um máximo aquilo. Pô, estou andando de carro, que legal, não preciso mais pegar busão. Pô, quem teve essa sensação de ter o primeiro carro, sabe o que eu estou falando, né? Mas aí, chegou no primeiro verão, eu falei, cara, eu preciso de um carro com ar-condicionado, porque não dá para passar esse calor. Ou seja, eu já me tornei insatisfeito com algo que Deus tinha me dado. Eu quero um carro melhor. Passou 2, 3 anos, eu troquei de carro. Peguei um carro completo, com ar-condicionado, tal. Só que era um carro usado. Só que no começo eu me senti o máximo. Só que aquele carro foi ficando velho e começou a dar problema. E cara, de novo, um ser insatisfeito. Falei, poxa, queria um carro zero. Passou um tempo, eu consegui. Aí você pega, pô, aquela satisfação. Aí passa 1 ano, 2 anos, né, o carro já está com o modelo defasado, aí você quer outro modelo. Ou seja, nós nunca paramos de nos tentar satisfazer com algo. Quando lançou o iPhone 6S, que saiu recentemente, o primeiro cara que comprou foi um brasileiro na Austrália. O primeiro, uma fila gigante, mostrou na televisão. Cara, aquilo eu veio pensar assim, o que faz um cara acordar cedo para tentar ser o primeiro a comprar? Se eu for na loja agora, eu vou lá e compro, está lá. Né? Mas o que é? É a tal da insatisfação. Cada vez nós queremos mais e nós não sabemos por quê. A gente fica buscando coisas que possam preencher o nosso coração, e era exatamente isso que estava na vida daquele homem. O que Jesus quis falar para ele? Vamos pensar um pouco, mas além do aspecto financeiro, porque a gente olha para essa palavra achando que a gente não pode ser rico, que tem que dar tudo para os pobres. Mas vamos ver, o que estava faltando para aquele homem? Ou melhor, o que está faltando para alguns de nós? Primeira coisa, não estava faltando entrar nada na vida dele. Ele diz assim, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso colocar na minha vida para ter ou merecer a vida eterna? Ou o que eu tenho que incluir para alcançar o objetivo? Mas a resposta de Jesus não foi que ele fizesse algo para ele incluir, não foi algo que ele precisava ter. A resposta de Jesus, ele disse assim, não precisava faltar nada, mas precisava sair algo. Diga assim, sair algo. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre mexer em algo que precisa sair da gente. Porque às vezes nós procuramos fazer muita coisa, nós incluímos muitas coisas, nós retemos muitas coisas. E no caso do homem rico, o problema dele não era o dinheiro, mas era como a grana tornou a sua motivação maior. Quando Jesus mexeu nesse ponto, cara, desestruturou o homem completamente, mexeu com a personalidade dele, mexeu com a identidade dele, parece que ele perdeu o chão. A vida dele estava tão estruturada, porque ele achava que ele tinha tudo. Ele era um ser religioso, um ser espiritual, de boa família, um observador, mas esse jovem ele estava estruturado em coisas que eram passageiras. O próprio Salomão diz que às vezes a gente corre atrás do vento, né? Coisas que vêm e vão. Cara, Jesus vai voltar, vai buscar, e a tua casa que você comprou vai ficar, o seu carro, são coisas passageiras. Jesus não está interessado no que ele tem, mas sim no que ele se tornou. Jesus não está interessado no que ele tinha, mas no que o dinheiro o tornou. A preocupação de Jesus é o que o dinheiro fez com aquele homem. E isso é perigoso. Não é proibido você ser rico. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha, você
pega a sua grana, dá tudo para os pobres, porque o seu pecado é ser rico. E se você fizer isso, você pode me seguir. Não é isso. Olha que interessante, John Wesley, se você não conhece John Wesley, ele é um dos grandes líderes religiosos que essa terra já teve. E ele diz assim: ganhe todo o dinheiro do mundo, ganhe todo o dinheiro que você puder, guarde todo o dinheiro que você puder, mas semeie também todo o dinheiro que você puder. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Você pode estar pensando assim: pô, mas por que esse cara está falando de dinheiro aqui? Calma, vamos chegar lá, não é esse o ponto. O dinheiro fez desse homem uma pessoa vazia. E muitas coisas podem fazer uma pessoa vazia. Ele era uma ótima pessoa, mas algo lhe faltava. Faltava tirar coisas que estão lá no seu coração, guardado, que ocupava a vida dele, um espaço que deveria pertencer a Deus. Pense nisso um pouco. Será que não tem nada que está ocupando um espaço na sua vida que deveria estar nas mãos de Deus? T.D. Jakes diz em um livro que chama Homem Sem Amarras, Deixe-o Viver, e ele escreveu nesse livro uma expressão que diz assim: se existe algo pior do que a raiva, a frustração e outras coisas negativas que saem de nós, se existe alguma coisa pior que isso, são as coisas que não saem, e essas coisas estão lá dentro de nós. Sabe acontecendo o quê? Apodrecendo a nossa existência. E era isso que estava acontecendo com aquele homem. Estava tudo bem com ele por fora. Talvez ele seja um cara que você olha assim: meu, quando eu crescer eu quero ser aquele cara, porque ele tem dinheiro, está tudo bem com ele, ele tem boa família, olha, ele prega bem, olha, ele é amigo de todo mundo. Talvez essa pessoa seja alguém que você, pô, cara é amigo de todo mundo, gente boa, está com a galera, sabe, todo mundo gosta de estar perto. Mas por dentro o cara estava vazio. Dentro dele tinha algo que não o satisfazia. Ele tinha uma síndrome de insatisfação. E aí, esse mesmo autor, T.D. Jakes, ele diz assim: essas feridas são como úlceras e elas são perigosas. Porque se você guardar, ela vai se acumulando. E isso dentro de você, fica dentro de você. E a hora que sair isso daí, vai fazer um enorme estrago. Quem é casado aqui sabe que às vezes, né, ou um homem ou uma mulher fica falando no ouvido, e um dos dois sempre segura, e vai alimentando, e vai guardando. Isso pode acontecer também com amigos, né? E a pessoa vai falando, você vai guardando, chega uma hora que você fala: chega! Eu não aguento mais! E aí você estoura. E aí você acaba ferindo, porque aquilo ficou guardando, e ficou como ferida dentro de você, como uma úlcera. E a hora que você estourou, você feriu aqueles que você mais gostava. E há coisas dentro de nós, que se permanecer dentro de nós, vai ser perigoso demais. E foi isso que Jesus achou naquele homem. Algo que precisava sair de lá e ainda permanecia lá. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: o que falta sair da sua vida que você insiste que fique? No caso do jovem rico, era grana. Mas pode ter outros casos, como por exemplo, liberar perdão. Tem gente que tem dificuldade de liberar perdão e carrega isso por anos e anos e anos. Ele sai de férias, ele não perdoa, e ele fica lembrando dessa pessoa, ele carrega essa pessoa com a sua vida. Às vezes é algum acerto que você precisa fazer com alguma pessoa. Para outros são status social. O status social é mais importante na vida dele do que qualquer outra coisa. Para outros são a fama, televisão, bebida, drogas, pornografia, coisas que ninguém sabe, só você e Deus, e estão guardadas lá dentro, no seu coração. Que falta sair de você que ainda está apodrecendo, mofando? Sabe de uma coisa? Não falta entrar nada na nossa vida. A gente retém coisas demais. Eu acho que a gente tem coisas até mais do que a gente precisa. A gente precisa entender que precisamos deixar sair algumas coisas para que o Espírito Santo comece a usar, a entrar no nosso coração, a falar conosco. Sabe, muitas vezes nós temos coisas dentro de nós que estão ocupando um espaço que é de Deus. E isso tem nos afastado de Deus.
tem nos afastado da comunhão dele e nos faz pessoas insatisfeitas. Outra coisa, que ele não tinha era desprendimento. Ele não era um cara desprendido. T.D. Jakes, ele também cita que existem muitos homens que vivem embaixo de um jugo invisível. O que é isso? São coisas que iniciaram lá na infância e que a gente está carregando, e permanecem em nós até hoje. Permanece com a gente, Aaron, até hoje. E às vezes a gente leva isso, sabe para onde? Para os nossos relacionamentos. Tem pessoas que têm síndrome de rejeição desde a infância, e ela carrega isso com a vida dela. E sabe o que acontece? Se eu sair com o Adriano para tomar um café, se o Aaron tem síndrome de rejeição, ele é capaz de me ligar e falar assim: pô, você saiu com o cara e nem me chamou, hein? Pô, e às vezes eu quis sair só com o cara para orar, né? Posto uma foto lá no Instagram só para falar que a gente saiu, que foi legal, né? Mas aí o outro próximo liga e começa a falar: pô, você não chama, você não me quer, você não é mais meu amigo. E não é. Mas a pessoa tem uma síndrome de rejeição que ela carrega por anos e fica lá dentro do coração dela. E na primeira oportunidade ela solta isso e acaba ferindo. O homem rico, ele não era desprendido, apesar de ser espiritual. Muitos frequentam a igreja, muitos vão à igreja, muitos participam da igreja, são atuantes, muitos estão envolvidos com ministérios, mas eles continuam presos em coisas que Jesus já libertou na cruz. E nós, nessa noite, a gente precisa ser jovens livres, porque se a gente quer de fato ser impactados pelo Espírito Santo, de fato sermos transformados pelo Espírito Santo, de fato enchermos todas essas cadeiras aqui, ó, de jovem, que eu ainda sonho, e pela fé, nós vamos ter 3, 4, 5 cultos de jovem aqui ainda. Nós precisamos de fazer com que coisas saiam de dentro de nós. E Deus quer que você não seja como o jovem rico. Deus quer que você seja ousado, para se desprender daquilo que nos segura. Olha que interessante, em João 11, 44. João 11, 44. João 11, 44, ele diz assim, ele fala da história de Lázaro. E depois que Lázaro ressuscitou, lá no versículo 44, ele diz: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quando Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia está falando aqui que ele vem todo atado. Se você não sabe o que é atado, é todo enfaixado. E Jesus fala assim: desata-o ou desenfaixa-o e deixam ir, tirem aquilo que está prendendo dele e deixa ele sair. Mas vamos pensar um pouco nessa situação com Lázaro. Ele estava morto já fazia quantos dias? 4 dias. Desenfaixar o cara é um serviço ingrato. Você acha que ele estava cheiroso? Você fica um dia sem tomar banho, você acha que você está fedido, né? Uma vez eu fui para a China, fiquei 48 horas sem tomar banho, porque era o período que eu saí daqui para chegar lá. Foram 2 dias de viagem, não tinha onde tomar banho. Cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no hotel foi tomar banho e passar desodorante. Porque eu sentia fedendo. Agora você imagina 4 dias e morto. Processo de decomposição. O cheiro devia estar fedorento, mal, nojento. E algumas coisas que estão dentro de nós, que estão incrustados dentro de nós, que parecem que vão nos desestabilizar, precisam sair para nós ficarmos livres. E muitas vezes tirar essas faixas, ou deixar que o nosso quarto secreto seja aberto, vai nos causar um incômodo enorme, porque vai mexer com a gente. Olha só,
Há, por exemplo, homens e mulheres que estão presos à pornografia. Mas as igrejas não têm tratado muito esse assunto. Mas eu creio que isso é um mal do século, porque nós somos atacados constantemente nessa área. Você sai daqui, vira a esquina, já tem um outdoor lá com uma mulher de lingerie, né? E aquilo, se você olha, muitas vezes fica na mente. Você liga a televisão, né? Nós somos atacados constantemente. E tem muita gente presa nessa área. Talvez você não saiba, mas tem um site que chama, não vou falar o nome para não dar crédito, mas é um site dos Estados Unidos que é de adultério. Pessoas que querem relacionamentos extraconjugal. Esse site ele foi hackeado, saiu uma notícia esses dias. 400 pessoas tiveram seus nomes revelados. Entre eles autoridades políticas, grandes empresários, pastores, presbíteros, diáconos e obreiros. Coisas que nesses caras estavam lá no secreto, guardado. Esse pastor poderia ser muito crente, abençoado, atuante, mas tinha algo nele, que quando foi revelado, mexeu com ele. E esses 400 pessoas tiveram que enviar cartas. Muitos desses líderes foram nos púlpitos de suas igrejas, pedir perdão e deixar os seus cargos. Queira ou não, isso feriu muita gente. Primeiramente deve ter ferido a esposa. Mas a igreja também deve ter sentido muito. O fato é que nós precisamos ser libertos daquilo que nos aprisiona e que nos incomoda e que fedem. Isso fedia na vida das pessoas. Isso fedia na vida desses 400 homens, que quando foi descoberto feriu muita gente. Mas Jesus fala para você nessa noite: desata-o e deixe-o ir. E o que tem te prendido? Hebreus 12:1, ele diz assim: livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança para a corrida que nos é proposta. Deus tem uma corrida para a gente, Deus tem um propósito para a gente, e se a gente ficar preso naquilo que tem nos atrapalhado, a gente não vai atingir os propósitos de Deus. Talvez muitos de nós deveríamos estar muito mais longe, em postos muito mais altos do que a gente gostaria, mas algo continua nos prendendo, está guardado lá no nosso quarto, e Jesus quer entrar nesse quarto hoje, e varrer, mexer nos cômodos, e tirar aquelas sujeirinhas que ficam atrás do cômodo do seu quarto. O que está atrasando a sua vida dentro do propósito de Deus? O que prendia o jovem rico era a grana, mas muitos de nós aqui pode ser um pecado, pode ser um vício, uma mentira, pode ser uma pessoa, pode ser uma mulher, algo que não nos deixa indo para frente, que nos amarra, nos deixa perdido diante de Deus, e que nos deixa principalmente exalar um bom perfume de Cristo, porque isso nos amarra de tal forma que começa a afetar o nosso relacionamento com o Pai. Outro ponto que ele precisava era romper com a religiosidade. Estou quase terminando. Ele era bom, mas ele era religioso, ele era espiritual. Os mandamentos, ele praticava todos, mas eram mandamentos que o fez bom com o próximo, mas não fez íntimo com Deus. Os relacionamentos dele eram todos na horizontal, mas ele não tinha intimidade com Deus. O primeiro mandamento de Deus é: ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele praticava a segunda parte, mas não a primeira. O jovem, ele amava o próximo, ele não adulterava, ele não furtava, ele não roubava, ele não dava falso testemunho, ele honrava pai e mãe, mas era tudo na horizontal. Tudo que você pega, tudo que você vê, tudo que você sente,
mas faltou relacionamento e intimidade com Deus. E muitos de nós estamos assim. Nós temos amado o nosso próximo, nós temos ajudado o nosso próximo, mas nós não temos intimidade quando nós entramos no nosso íntimo com Deus. E a religiosidade faz muito isso com a gente. A religiosidade nos ajuda a nos relacionar com o próximo, mas muitas vezes elas afastam a gente de nos relacionar com Deus. Philip Yancey diz, num livro que chama Quando Ser Bom Não Basta, ele diz uma frase que diz assim: nenhum homem será salvo pela sua bondade, mas pelo perdão da sua maldade. Não há ninguém bom. E a religião faz achar que a gente é bom, mas não há ninguém bom. A religião faz que a gente faça as coisas, mas ela não nos faz relacionar com Deus. O que Jesus estava dizendo para aquele cara era: vende tudo e me segue, larga o que te aprisiona, larga aquilo que te afasta de mim, e quando você estiver livre dessas coisas, você me segue. Quando você se desprender disso, deixar de ser um religioso, você caminha comigo. E é isso que Deus quer de você e de mim. Ele quer que tenhamos relacionamentos profundos com os céus. Nós estamos envolvidos com coisas na terra, mas o que Deus nos chama é para termos as nossas mãos nos céus e os pés aqui na terra. E eu quero terminar dizendo para você o que falta para você seguir o bom mestre. 3 coisas: renúncia e cruz. Jesus é o centro do evangelho. Se Jesus não é o centro do evangelho para você, então não é evangelho. Jesus é o centro de tudo, porque na cruz ele fez tudo pela gente. E o evangelho de hoje é assim: você vai conseguir, você vai vencer, você vai avançar, você vai conquistar. Legal, eu creio nisso. A palavra tem promessas que nos dão isso. Mas alguém quer levar aquela, quando Paulo fala do chicote? Jesus estava propondo àquele homem, era a renúncia. Pega a sua cruz e segue-me. Ele não está falando: olha, a partir de hoje você é pobre. Ele está falando assim: larga aquilo que está te prendendo e vem me seguir. Me faça ser a sua prioridade. Segunda coisa, monitore a sua fé. Como está a sua fé? No começo do ano a gente deu um livro para cada um, para todo mundo ler a Bíblia inteira em um ano. O que você tem feito com aquilo? Está jogado lá no seu quarto? Será que nós perdemos tempo, dinheiro e esforço para fazer aquilo, para ficar guardado, ou para nos aproximar de Deus? Porque não há nada mais próximo de Deus do que a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus mais claramente do que a palavra? Ela está aqui. Você tem orado? Como é que está a sua vida de oração? O que você faz primeiramente quando você acorda? Você agradece a Deus porque você tem mais um dia e pede para Ele que Ele te abençoe e te guarde? Ou a primeira coisa que você faz quando você abre o olho é você olhar o iPhone para ver se alguém mandou uma mensagem para você? Monitore a sua fé. Verifique de maneira como você está vivendo. O que tem substituído, que está mais forte em você do que a sua fé? E o terceiro, não permita que influências diabólicas manipulem a sua vida. O inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Muita gente adora pôr a culpa no diabo, mas esse cara já perdeu. Perdeu o playboy. Ele está vencido, porque Jesus venceu na cruz. Mas o engraçado é que Pedro, falei que 3 homens tinham chamado a atenção, não falei do Pedro. Mas Pedro viu tudo aquilo. E a Bíblia diz que esse homem ficou triste. E os discípulos presenciaram tudo isso. E Pedro ele pergunta assim: Senhor, nós deixamos tudo, que recompensa que tem? E aí Jesus responde assim: te digo a verdade,
Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na futura a vida eterna. Deus tem recompensa para você hoje e amanhã, para aqueles que seguem Ele e deixam aquilo que impede para trás. Deus tem recompensa se você deixar Ele entrar lá no seu quarto secreto, lá naquilo que está te aprisionando. Às vezes você pensa assim: como eu vou vencer isso sozinho? Eu te digo, às vezes você precisa de alguém, e aí você precisa abrir com essa pessoa. Eu tenho uma pessoa, graças a Deus, Deus tem usado muito a minha esposa, para eu ficar livre de muitas coisas que eu levei para o nosso relacionamento. E Deus tem dado sabedoria para minha esposa, tem dado a ela ousadia. E eu glorifico a Deus, porque eu tenho uma esposa que tem sido usada por Deus para me transformar. Abra o seu quarto para o Espírito Santo e deixe Ele invadir a sua vida e os espaços que estão empoeirados e incrustados dentro de você. Baixe sua cabeça, se você quiser ficar de joelho. Eu queria que você tivesse um momento agora entre você e Deus. Se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar com a sua cabeça apenas baixa, mas não deixa que nada te distrai. Pense agora um pouco. Como está o seu relacionamento com Deus? O que você tem feito que tem te afastado de Deus? Talvez você seja um cara que pense assim: pô, estou tão envolvido na igreja, eu participo do ministério infantil, eu estou aqui todo sábado, eu venho nos cultos de domingo, eu toco no louvor, pô, eu ministro, pô, sei lá, eu tenho algum cargo na igreja, estou tão envolvido. Mas muitas vezes isso não é suficiente, porque Deus não está procurando em nós um cargo para você dentro da igreja. Deus está querendo de você uma vida rendida aos pés da cruz. E às vezes há coisas que estão fedendo e que a gente precisa soltar. Conta para Deus. A gente precisa contar para Deus aquilo que está nos prendendo. E pelo poder do nome de Jesus você pode ser transformado. Fala assim: Jesus, me transforma. Está tão difícil. Eu tenho tentado me afastar dessas coisas, mas isso me prende. É mais forte do que eu. Mas Jesus, eu sei que você pode me libertar. Talvez você esteja feridas com coisas lá no passado, com líderes que você já teve, igrejas que você já passou. Talvez seu problema seja com algum familiar, outros pecados. Desata isso agora, desenfaixa isso. Deixa Jesus entrar nessa área e te curar, fechar essa ferida. Ele está te chamando hoje para deixar tudo isso para trás e seguir Ele. Só que Jesus, Ele quer você por inteiro, Ele não quer você pela metade. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esta palavra nas Tuas mãos, crendo que a Tua palavra não volta para o Senhor vazia. Pai, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados.
Perdão por muitas coisas, ó Pai, que ficaram guardadas na minha vida por anos. E muitas vezes me impediu de ter uma comunhão sincera e reta diante de Ti, Pai. Pai, eu entrego minha vida e ratifico o meu compromisso com o Senhor Jesus. Eu sou único e exclusivamente Teu, Pai. Pai, se o Senhor foi tão louco de mandar o Seu Filho para se entregar na cruz por mim, para me livrar daquilo que tem me aprisionado, eu quero ser louco para viver pelo Senhor e para Te amar eternamente e para ser usado pelo Teu Espírito Santo, para que muitos jovens possam entender esta palavra e que possam ter vidas transformadas, assim como o Senhor tem transformado a minha. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos tudo aquilo que tem nos aprisionado, Pai. Nós quebramos, ó Pai, espírito de pornografia. Nós quebramos, Deus, espírito de adultério. Nós quebramos, Deus, os pecados que estão incrustados na nossa vida, Pai. Nós quebramos, ó Pai, os relacionamentos, ó Pai, que tem nos aprisionado. Pai, eu peço que o Senhor agora fale conosco, Deus, e mexa em áreas que têm sido guardadas na nossa vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo entre no nosso quarto secreto e que nós possamos estar inteiramente, ó Pai, entregues a Ti, ó Pai, deixando tudo aquilo para trás e seguir ao Senhor Jesus, Deus. Nós abrimos o nosso coração e as nossas vidas para ser usados por Ti, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, eu faço essa oração e pedindo que o Senhor possa abençoar cada vida aqui nessa noite, e que a partir de hoje nós possamos ser inteiramente livres daquilo que nos aprisiona. Eu faço essa oração no poder do nome de Jesus, que eu creio que pela fé Ele pode nos transformar, e o Teu Espírito Santo vai nos fazer alvos muito mais do que a neve. Amém.